Olá, amigos! Hoje nós temos um episódio no Bicalho Podcast pra lá de especial. Estou recebendo aqui a Letícia, é minha amiga, foi cliente da Bicalho, hoje trabalha conosco, é meu braço direito e esquerdo aqui em Orlando. Vai falar um pouco da história dela profissional e também da jornada dela aqui nos Estados Unidos. Lê, seja bem-vinda, querida. Ai, obrigada, para mim é um prazer enorme estar aqui. Então, a gente quer ouvir o seu início na fonoaudiologia. Conta pra gente como foi. Na verdade, o meu maior sonho era ser médica. E aí não deu por diversos motivos. E aí me apaixonei por fono justamente para ir para a área hospitalar. E na verdade, fui para um outro lado e, enfim, onde eu me realizo até hoje, né? Em outro âmbito, mas me realizo até hoje como fono. Que legal. E eu falo o seguinte, a Lê, ela tem um hábito de cuidar das pessoas. Então, quando eu faço muitos eventos, enfim, faço muitas reuniões, um dia chegou um aparelhinho aqui para poder hidratar as cordas vocais. E esse seu hábito, essa sua característica de cuidar das pessoas é que acabou criando a nossa conexão hoje, né? Eu vou falar aqui um pouquinho, a Lê foi cliente do escritório, a gente teve a oportunidade de fazer o caso dela, um caso brilhante de sucesso pela trajetória profissional e depois de algum tempo eu percebendo como ela era tão cuidadosa, uma pessoa que era formadora de opinião, as outras pessoas ouviam muito o que ela sugeria e ela acompanhou o processo dela assim com muita precisão. Falei, vem trabalhar com a gente. E como foi essa jornada aqui na Bicalho? Conta pra gente. Quando recebi o convite, eu fiquei justamente pensando isso, né? Falei, como que eu, sendo fonoaudióloga, vou contribuir aqui na Bicalho? E eu adoro os desafios, né? E eu falei, claro, sem pensar duas vezes, até porque a minha trajetória com a Bicalho como cliente foi incrível também, né? Vocês também me acolheram bastante, porque quando a gente está do lado de cá, é difícil, né? É muita ansiedade, muitas dúvidas, e meu processo foi durante a pandemia, então foi um privilégio, uma honra para mim. E começando a traçar essa trajetória aqui na Bicalho, eu me apaixonei por direito imigratório, né? Não tem como não se apaixonar, não se envolver com a história de cada cliente que está aqui, se identificar com eles, né? Enfim, então, para mim tem sido um aprendizado incrível estar aqui trabalhando com vocês. E além disso, a Lê, ela já tinha uma experiência como imigrante. Você morou na China, né? Isso. Foi por quanto tempo, Lê? 2 anos. 2 anos. E como foi morar na China? Foi incrível. Foi uma experiência muito bacana. Eu brinco com as pessoas que estão próximas a mim, que eu pedia tanto para Deus, para que eu falasse, Senhor, eu não quero mais ficar morando no Brasil, que falou assim, meu Deus, vamos mandar logo essa menina para a China, para bem longe. Mas foi o divisor de águas mesmo. Quando, né, a fase da obra, né, que o Vinícius fazia parte lá, estava terminando, foi aí que a gente tomou a decisão de traçar algo que não fosse retornar para o Brasil. Foi aí que começou a minha história com a Bicalho. E as meninas se adaptaram bem na China? Manu, Rafa? Elas eram muito pequenas, né? E embarcaram com a gente aí nesse desafio e sim, elas gostaram bastante mesmo, de verdade. Voltaram de lá falando, lendo e escrevendo fluentemente chinês. Então, Uau. Assim, foi um tempo muito legal mesmo. E depois desse tempo aí veio a ideia de morar nos Estados Unidos. De onde surgiu essa ideia? Quando você pensou assim, poxa, eu quero morar nos Estados Unidos? Na verdade, a minha paixão com os Estados Unidos começou quando eu nunca nem tinha pisado
os pés aqui. Sério? Eu falava com meu pai assim, eu quero, um dia ainda vou morar nos Estados Unidos. E meu pai falava assim, minha filha, como se você nunca nem foi? E depois sim, eu tive, né, a oportunidade de vir, conhecer e me apaixonei mais ainda pelos Estados Unidos. E o Vinícius comprou essa ideia também, né, de vir para cá, e a decisão mesmo, assim, dos Estados Unidos foi essa questão dos valores, né, que é muito alinhado com os nossos para a educação das meninas. Isso né? é bem legal, né? Eu falo que os valores americanos, né, patriotismo, os Estados Unidos é um país que segue muitos valores da disciplina militar e os valores cristãos, né? Isso. Então, para quem está com foco na família, aqui sempre é uma boa opção. E as meninas se adaptaram bem aqui? Tão bem que não querem ir no Brasil nem para visitar, né? Elas falam que o inglês é a língua que elas se sentem mais confortáveis de falar e de expressar, né? Elas já interiorizaram e colocaram isso, os valores e os padrões americanos como se fosse o país que elas tivessem nascido, né? Então elas amam morar aqui, amam a cultura americana, amam essas questões dos valores, elas super se adaptaram. Lê, assim, uma característica sua é que você é muito dedicado em tudo que você faz, né? Você veio para cá, entendeu toda a dinâmica, aí fez a nossa pós de Direito Migratório do Cedinho, hoje faz cursos na EILA. O que mais despertou, assim, sua atenção no direito migratório? O que te traz satisfação, desperta sua paixão? Porque eu falo o seguinte, o trabalho não pode ser só a troca financeira, tem que ter um propósito ali por trás, né? Onde você entende que está o seu propósito nessa área? Ai, é tão incrível acompanhar a trajetória e vibrar, né, com as conquistas dos nossos clientes. Eu sou uma pessoa que eu vibro demais, eu incentivo as pessoas a não desistirem de correr atrás do sonho, né? Claro que existem limitações e tem hora que aquele sonho que a gente quer muito não é o que é para acontecer. Mas eu acho que é levar um pouquinho da minha história, incentivar, motivar e validar, né? Que tudo é possível. Às vezes não é aquele caminho que a gente traçou, mas quem sabe, né? Mudando um pouquinho a rota, vai ser melhor ainda do que aquilo. Então, assim, eu apaixonei com isso, com a possibilidade de vivenciar e de contribuir para a realização do sonho das pessoas. Agora, um ponto que eu acho que é interessante ouvir de você, porque a Letícia ela tem uma característica, ela é uma formadora de opinião. Então, eu lembro quando você era cliente do escritório, muitas pessoas nos procuravam inspiradas em você, né? Poxa, se a Letícia escolheu eles, é porque é um pessoal sério. Como foi a sua tomada de decisão, assim, para escolher o escritório que ia acompanhar o seu processo? Como que foi que você chegou à conclusão que a Bicalho seria uma boa opção para você? Primeiro que eu tive ótimas referências da Bicalho também, né? Sou amiga da Carol, né? Enfim, que comentou, mas mais do que isso, o que eu vi foi, assim, a acessibilidade, né? Eu lembro que a gente chegou aqui num sábado, a gente estava de férias da China, mandei uma mensagem para você prontamente nos atendeu em um sábado, saindo da sua zona de conforto. E é isso, quando a gente estava naquela dúvida, a gente vai ou não vai para os Estados Unidos, sempre a gente teve informação, sempre a gente teve acesso, tudo foi muito esclarecido, a gente sentiu confiança, porque é igual eu falei, né? É um sonho. Sim, né? um sonho muito grande. Que não envolve, claro, tem a questão financeira, mas não é só a questão financeira. Então, quando você tem referências de mais do que seriedade, mas é isso, de verdade, de acessibilidade, de nunca falar assim, não, eu nunca fiquei sem uma resposta. Agora eu tô falando como cliente mesmo, assim. Nunca fiquei sem uma resposta, muito pelo contrário, né? Eu ainda falava assim, meu Deus do céu, lá vai eu de novo perguntar. Mas isso nunca foi um empecilho, então a gente teve muita segurança quando a gente percebeu que a gente podia ser recebido, acolhido e ficar sem dúvida nenhuma. Agora eu vou te fazer uma pergunta que é uma curiosidade minha. Na hora que a gente está batendo papo, veio essa curiosidade. O que você descobriu depois que você estava trabalhando dentro da Bicalho, né? Um escritório de advocacia que faz processo migratório que você não imaginava quando você era apenas uma cliente? O que foi algo que para você, poxa, eu não imaginava que isso acontecia, eu imaginava que era de outra forma, onde
essa nova perspectiva trouxe para você uma visão diferente? Primeiro que eu não imaginava que eu era uma cliente tão chata. Meu Deus do céu. Não era, não. Não, no sentido assim, de sempre ficar, não, mas por que isso? Por que aquilo? Hoje, estando do outro lado da mesa, eu entendo que muitas das coisas que nós orientamos é olhando lá no futuro, porque eu, quanto cliente, eu só olhava aquela questão pontual. Não, agora isso não faz sentido para mim. Hoje, estando do outro lado da mesa, eu falo assim, meu Deus, como que é importante seguir essas diretrizes. Parecia tolo, mas era uma coisa Exatamente, importante. porque hoje, né, com o Green Card na mão e tudo mais, e eu vejo que, assim, aquelas orientações não eram bobas, aquela questão, assim, de não fazer do jeito que eu queria, ou então de, enfim, antecipar, correr, né? Então, hoje eu valido e vejo quanto isso foi importante de verdade, quanto isso é levado a sério, né? É importante que eu falo que cabe a nós ser a parte racional da relação, o cliente é a parte emocional. Então, às vezes, ele quer o resultado do que ele está almejando ao final, antes da hora. Sim. E cabe a gente sempre falar, olha, isso vai criar riscos para o seu caso, que são desnecessários. E muitas vezes, como o cliente vê várias pessoas fazendo errado, ele acha que a gente está sendo conservador demais e que poderia ser mais arrojado, mas ele não observa que quem corre o risco, na verdade, é ele, né? A gente dá a orientação, mas o risco é do cliente e isso é bem legal. Agora, uma pergunta, eu tenho certeza, como você vai falar, às vezes as pessoas acham que a gente não fica triste com uma decisão dura, uma decisão difícil. Como é estar do outro lado quando você está lutando pelo cliente e vem uma decisão que não é a que a gente gostaria? Aí eu fico, acho que, tão triste quanto o cliente, né? Porque a gente trabalha para que dê tudo certo, Para vencer, né? né? Para vencer, enfim, a gente trabalha gente, podem acreditar, é com muita dedicação de verdade. E a gente sente, né? A gente sente, mas é isso, a gente respira fundo e vamos lá. Se tiver oportunidade, tiver perspectiva de traçar uma nova estratégia, vamos nós lá de novo. Eu lembro de uma vez, não sei se você vai lembrar desse dia, você estava aqui há pouco tempo e aí a gente tinha as decisões boas, né? Passa notícia quando o Green Card é aprovado, faz a Black Box. Você é a mãe da Black Box, né? Foi a lei que criou a Black Box, viu, gente? Quem não recebeu a Black Box antes é porque ela não estava aqui, ela não tinha criado. Então, não sou eu que sou o pai da criança nesse caso. Ela que é acolhedora e pensou que a gente poderia celebrar esse momento. Mas eu não esqueço, um dia eu cheguei aqui e na hora que eu passo na porta da sala da Letícia, ela estava com os olhos marejados. E aí era uma decisão difícil, né, que a gente tinha recebido. E, enfim, obviamente ela começando e tendo que administrar isso. Aí eu lembro que eu falei para você, fica tranquila, a gente tem 10 minutos para lamentar, no 11º a gente trabalha, da mesma forma que a gente tem 10 para comemorar e no 11º a gente trabalha, né? E com o passar do tempo, a gente vai administrando isso melhor. Mas não quer dizer que a gente não se importa, né? É óbvio, a gente sobrevive disso. Então a gente quer vencer para que a gente consiga levar o sustento para nossa família. Mas às vezes as decisões não são as decisões que a gente espera, né? E de onde veio a ideia de criar a Black Box? Então, é porque o Black Box, né? Quando a gente fala em Black Box, pensa em algo assim, nossa, exclusivo, único, e essa trajetória tem que ser finalizada com algo tão especial, né? Então, assim, é algo que não é assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir atingir. Não é isso. Mas é porque, para poder falar, olha, a sua trajetória fez você chegar até aqui. Validar a trajetória de cada cliente ali, né? E como é especial, assim, ver, entregar e validar tudo isso, né? E muitas das vezes os clientes pensam assim, receber a Black Box acabou. Muito pelo contrário, né? A trajetória verdadeira só está começando ali. Depois vem a cidadania. Isso aí. E a Black Box ela não fica pronta aqui, viu? A gente monta no dia, quando vai entregar para o cliente. Enfim, é assinado ali na hora. Tudo é feito de forma personalizada para o cliente. Enfim, tem alguma lição pessoal que você gostaria de passar? Assim, você é mãe de 2 moças lindíssimas.
E eu vejo que as dúvidas não se restringem só à imigração, tem muito a questão, como colocar o meu filho na escola, como escolher o local para morar, toda a questão da adaptação. O que você percebe que foram pontos importantes, tanto positivos quanto negativos, na adaptação das meninas, da Manu, da Rafa? Eu tive o privilégio, assim, né? Eu tenho uma grande amiga aqui que estudou comigo na faculdade e que foi meu ponto de apoio aqui, justamente, porque a gente chega super perdido, mas ela foi muito bacana em dar essas orientações. E hoje eu tento ser esse canal também, até muitos para os clientes, né? Me coloco à disposição de ver essa questão de escola, que primeiro eu, no caso, né, escolhi primeiro aonde eu ia morar, não, primeiro a escola para depois decidir onde que eu iria morar, né, ver essas questões de nota de escola, porque aqui nos Estados Unidos o ensino é muito diferente, né? Já começa a validar para a universidade desde a high school, então, enfim. E aí eu tive esse privilégio, hoje eu tento, meio que na corrente do amor mesmo, sabe? Fazer isso pelas outras pessoas também, né? Lê, eu falei uma pergunta, e de onde veio os seus dotes culinários? A Lê é uma cozinheira de Mochê, ela tem um bolo, Vitor, de leite ninho, que é uma delícia. E ela fez um também que era como que era? Era parmesão com goiabada? Com goiabada. Nossa, ficou bom demais o negócio. Eu que adoro queijo com goiabada. De onde vieram esses dotes culinários? Veio da minha avó e do meu pai, né? Meu pai é chefe de cozinha e esse amor por cozinhar veio deles, assim, né? Minha avó é uma cozinheira de mão cheia, meu pai também. Então, eu cresci vendo eles ali, dentro da cozinha e demonstrando amor ali, cozinhando para eles. Cozinhar é um ato de amor, né? Contar aqui, fazer inveja do seu Ruiz, faz um tropeiro. Nossa Senhora, maravilhoso. E quais são os planos para o futuro aqui nos Estados Unidos? É isso, né? Daqui 2 anos ter a cidadania, conquistar mais e mais espaço e crescer aqui junto com a Bicalho, contribuir para que a Bicalho cada vez mais se firme aí com uma empresa que quer crescer não para ser, né, a maior, mas como você sempre fala, né, a melhor, no sentido de sempre caminhar ao lado do cliente, não ao contrário dele ali. E é isso, ver minhas filhas crescendo, formando, construindo lindas. A família delas aqui, e é isso. E de onde veio a habilidade para organizar eventos? Que ela organizou a Bicalho Immigration Talks, ficou impecável, só recebi feedback positivo, Vitor, só gente elogiando. De onde veio essa habilidade? Conta pra gente. Não, como eu disse, eu gosto de desafio. Se me dá um desafio, eu vou lá e tento fazer o melhor, assim, né? Então é isso. E quando a gente trabalha por algo que a gente acredita, numa empresa que a gente acredita, tudo flui normal, assim, é natural, né? Então, assim, Vinícius de vez em quando me passa uns desafios, mas eu falo, não, então vamos lá, é isso aí, vamos juntos e que bom que deu certo. E ela é super perfeccionista, cuida de tudo nos mínimos detalhes, enfim. Isso é verdade. Lê, quem está querendo mudar para os Estados Unidos? A pessoa está morando no Brasil e fala, poxa, estou pensando em mudar para os Estados Unidos. O que essa pessoa deve fazer? Como ela deve começar a pesquisar? Enfim, quais dicas que você dá? Primeira dica que eu dou é planejamento familiar. Todos da família estarem alinhados com isso, né? Eu acho que também não planejar muito e não passar, como é que fala, né? A carroça na frente dos bois ali. Organize, se planeje, siga os passos, né? Siga as orientações dos advogados, porque a gente, como eu disse, a gente está vendo lá na frente com o green card na mão, a cidadania. Então, assim, contenha a ansiedade. A gente sabe que muitas das vezes as pessoas querem atropelar ali, mas alinhe, porque quando a família está toda decidida e planejada, organizada, já é o primeiro passo para ter um sucesso. E eu vejo que hoje a gente tem muita facilidade de informação, né? A gente tem internet com informações disponíveis. Hoje tem até inteligência artificial que ajuda bastante, né? A pessoa não pode se bastar só com aquilo, que pode buscar até numa base errada, mas já ajuda bastante, é inegável que ajuda.
Enfim, quais os cuidados que você recomendaria para as pessoas que estão começando a fazer essa pesquisa na internet, para elas tomarem, para poder seguir nessa jornada migratória? Não se prendam somente à internet ali, às redes sociais, Instagram, Facebook, busque, aprofunde, vá atrás mesmo da vida pregressa da pessoa, né? Busque referências Resultados bacanas, reais, né? isso, resultados reais, referências de pessoas que verdadeiramente estiveram ali junto com aquele escritório. E mais do que isso, procure saber sobre o advogado que está à frente desse escritório, né? Porque o que a gente mais ouve é pessoas... E esses grupos, que a gente que está aqui em Orlando, a gente ouve muito esses grupos de WhatsApp. Deu, né? Gente, não vai atrás disso. Busque informação na fonte, séria, verdadeira, porque vender facilidade é muito fácil, né? Agora, um passarinho me contou ontem aqui no escritório que você gostou tanto de organizar o Bicalho Immigration Talks, que você está querendo organizar um evento no Texas. Isso é verdade? Com certeza. E quais são os planos? O que pode falar para o pessoal aí? Não, aguardem que em breve nós vamos estar lá levando um pouquinho de informação saudável, informação verdadeira para as pessoas ali do Texas. Então aguarde, janeiro promete grandes surpresas. A gente está planejando um evento em parceria com a Natália Toretto, né, que é uma amiga nossa e uma profissional brilhante, para poder compartilhar um pouco de conteúdo relevante sobre imigração, mercado imobiliário no Texas. E a ideia nunca é vender. Tá vendo? Assina aqui, fechou o contrato. Não é essa a ideia. A ideia é a gente compartilhar o conteúdo. Se aquilo fizer sentido para a pessoa, ela tiver com a ideia já consolidada, que vai se mudar, e a gente puder ajudar, vai ser um prazer. Mas os eventos da Bicalho nunca são eventos de venda, né? A gente tenta compartilhar o conteúdo de uma maneira acessível para o cliente, para que ele entenda se aquilo faz sentido para ele ou não. Então, é um plano, a gente está já dando os primeiros passos, assim como a Black Box, ela está sendo a mãe do projeto, e eu acho ótimo, porque o Texas é um estado maravilhoso, e que as pessoas hoje procuram muito, porque tem uma série de valores que as pessoas dão muita importância, e também um tratamento tributário que estimula o empreendedorismo, e pessoas que estão de fora querem migrar para os Estados Unidos. Hoje procuram muito Flórida e Texas, inclusive são os estados que têm a maior migração interna. As pessoas hoje saem principalmente da Califórnia e Nova York, que tem impostos de renda estadual alto, e vêm para Flórida e Texas, que são estados que têm isenção tributária estadual e que tem uma migração interna muito grande, ou seja, as populações da Califórnia e de Nova York estão reduzindo, da Flórida e do Texas estão aumentando. Então, são dois estados que estão a bola da vez agora aqui nos Estados Unidos. Mas quem sabe, né? A gente também não vai para outros estados por aí. Podemos. A gente tem que fazer também lá em Massachusetts, onde a gente também tem escritório, né? Agora, se você tivesse que dar um conselho para quem está pensando em migrar, qual conselho seria? Contrate a Bicalho. Eu gostei desse, gostei. Olha, queria agradecer pelo bate-papo. Foi um prazer falar contigo. Para mim foi uma novidade, porque eu converso com a Lei aqui o dia todo, então grande parte das perguntas eu sabia a resposta. E queria aqui publicamente expressar a minha gratidão, né, o quanto você é importante para o time da Bicalho, para mim especialmente. O time da Bicalho todo, tanto aqui quanto em Boston, Miami, onde a Renata fica, o pessoal lá em BH, enxerga na Lei uma mãezona, aquela pessoa que protege todo mundo. Eu percebo quando tem algum conflito interno, as pessoas já buscam em você, então você é uma peça fundamental na nossa engrenagem. Obrigado pela parceria, pelo carinho com a Bicalho, comigo, minha família, e te falar que eu espero que a gente tenha uma longa jornada juntos. Amém. Ai, gente, eu sou suspeita para falar da Bicalho, né? Eu falo que eu tenho a Bicalho como se verdadeiramente fosse minha, assim. E eu viro uma leoa, igual com as minhas filhas, para poder defender a Bicalho também eu viro uma leoa, mas não só por sentimentalismo, viu, gente? Eu quero deixar isso bem claro. Mas é por estar do outro lado da mesa e ter a oportunidade, o privilégio de ver, por exemplo, o tanto que o Dr. Vinícius estuda, o tanto que ele busca, o tanto que a gente, como equipe também, busca dar o melhor atendimento, o melhor esclarecimento, e é isso. Eu queria te agradecer, e eu acho que o mais legal do seu vídeo foi mostrar que
o caso dos clientes não é mais um caso, né? Que a gente tem sentimento, paixão pelo caso dele e nós vamos lutar sempre com unhas e dentes pelo melhor resultado, né? Sempre falo que um caso de sucesso depende de um time, cliente, advogado e depois que a gente encante o oficial. Então, o nosso time, né, cliente e advogado, tem que funcionar bem. Obrigado por aceitar o convite, por bater esse papo. Ó, e todo mundo toma um café com ela lá no Instagram. Ela tá arrasando no Instagram, fazendo um café sobre imigração. Até a próxima, pessoal.